eu acho que seria legal, já que a gente está falando da cultura caipira e falando já da sua história com Areias, tem um pouco a ver com o projeto que você está desenvolvendo, né? É Os Caminhos de Oblivion, é isso? Pelos Caminhos de Oblivion. Pelos Caminhos de Oblivion. Eu confesso que eu entendo pouco sobre o projeto, não tive muitas informações, mas é a oportunidade de você falar sobre. Da onde que veio esse projeto, o que você propõe a falar ali, e sai em fevereiro, é isso? Isso, a gente vai fazer o lançamento do livro em fevereiro. E esse livro, na verdade, ele é exatamente o que a gente está conversando aqui, porque ele é uma mistura da minha própria história com aquilo que eu pesquiso, né? Com o meu objeto de pesquisa, que é a cultura caipira. A partir do momento que eu me identifico como caipira, eu estou me colocando dentro desse universo. Então, eu costumo brincar, né? Até minha banca de defesa... É minha dissertação de mestrado, legal, esse livro. Então, na banca de defesa do mestrado, foi até interessante, porque um professor lá falou assim, olha, o seu trabalho ele está muito literário para o mundo acadêmico e está muito acadêmico para o mundo literário. Então, assim, eu tentei, de alguma forma, na escrita, né, do livro, tentar deixar um pouco no meio termo mesmo. Porque a leitura acadêmica, normalmente, é uma leitura meio pesada, né? Meio chata. As pessoas não gostam de ler. E o meu interesse com esse trabalho é que as pessoas lá de Areias leiam esse livro. Acessibilidade. Eu preciso que ele seja acessível. Esse é meu objetivo. E eu tenho uma forma de escrever que é um pouco poética, porque eu gosto muito de poesia. Então, eu acho que a história é poética, né? Então, por isso que é um texto acadêmico, é uma dissertação de mestrado, mas, ao mesmo tempo, ele é literário, ele é um pouco poético também. E tem, sim, um lado romântico da minha parte quando eu falo sobre a cultura caipira. Porque eu sou, né? Me identifico com ela. Beleza, que legal. E quais... dentro da cultura caipira, eu imagino que tem música, dança, histórias, né? Contos e aí por diante. No livro você vai abordando esses temas, como funciona? Como é que você criou esse projeto? Como é que era o escopo de tudo isso? Então, primeiramente, era pesquisar o Vale do Paraíba, né? A nossa região. E fazendo uma análise historiográfica. Eu me deparei com algumas pesquisas acadêmicas que já existiam, né, que afirmavam até, pesquisa da década de 60, 70, que chegaram a afirmar que a cultura caipira estava fadada ao desaparecimento, que ela ia acabar por conta da globalização. Sim. E aí eu me encontrei num problema ali, né, numa situação difícil, porque ao mesmo tempo que eu queria pesquisar a cultura caipira, eu só estava encontrando autores que falavam que ela ia acabar, ou que ela não existia mais. Só que eu não concordava com isso. E por um motivo, Gustavo. Embora eu tenha essa minha vertente, meu pezinho lá no mundo acadêmico, eu tenho algumas críticas com relação ao mundo acadêmico. Porque é complicado um acadêmico que está lá na sala dele, na universidade, apontar o dedo e falar, olha, não existe mais cultura caipira porque nós temos globalização, então ela acabou. Sendo que, quando eu estava vivendo, né, esses 3 anos em Areias, eu cheguei a fazer um trabalho, o livro começou com um trabalho dentro da sala de aula com os meus alunos. Ah, que legal. E aí a gente começou a fazer entrevistas, trabalhando com a história oral. Os alunos entrevistaram algumas pessoas da cidade, pessoas mais velhas, né, que têm bastante história para contar. E quando eles perguntaram para todas essas pessoas entrevistadas, todas elas se identificavam como caipiras. E aí eu fui tentar investigar, mas o que é ser caipira para essas pessoas? Porque se na academia diz que não existe mais cultura caipira, mas as pessoas no interior continuam se identificando como caipiras, então eu tinha que tentar entender isso, né? Sim. Então minha pesquisa é mais ou menos para tentar decifrar esse problema. E, na verdade, o título do livro chama Pelos Caminhos de Oblivion, Permanências e Resistência da Cultura Caipira e o Ensino de História. Então, a minha ideia é apresentar as permanências, o que nós ainda temos de cultura caipira na região, e colocar a cultura caipira como uma resistência. Sim. Ela é uma resistência ao sistema da globalização que nós temos. A cultura caipira é uma resistência até mesmo ao processo capitalista que nós temos, econômico mesmo, porque eles têm uma outra visão econômica, né, cultural. Então, é uma resistência. Talvez uma vida mais do campo, mais do trabalho, tirando mais o sustento ali diretamente do que comercializando, né? Do que trazendo coisas de fora.